Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para mais um fantástico episódio nessa nova temporada do nosso podcast Entende o que Estás Lendo, hoje Romanos capítulo 1, parte 1, episódio de número 939, 12ª temporada. O último episódio foi a introdução ao livro de Romanos, a gente segue firmes. A você que tem acompanhado todas as demais 11 temporadas, que Deus abençoe. Tem gente aí fidedigno que acompanha o nosso trabalho, que é feito com tanta dedicação, com tanto carinho, com tanto esforço, com tanto labor, para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio. Nesse capítulo 1, nós vamos ficar 5 episódios aqui, meditando na introdução a essa carta, que vai ser uma jornada fantástica de muito aprendizado. Hoje a gente vai falar bastante da descrição que Paulo faz de si mesmo, em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7. Leia lá, depois vem para cá, escutar, compartilhar esse episódio na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, onde mais? Na Apple Podcasts, no YouTube, YouTube Studio, em todos os distribuidores de podcasts você encontra esse trabalho aí. Fantástico, com quase 1000 episódios para você interessado em aprender mais da palavra de Deus. Faça bom uso disso. Deixe que a palavra de Deus penetre no seu íntimo, entre suas juntas e medulas, que ela discirna os pensamentos e as intenções do seu coração e que ela transforme, edifique, renove a sua vida. É por isso que eu faço esse trabalho, porque eu acredito piamente no poder da palavra de Deus para transformar o homem. E é isso que a gente vai aprender aqui em Romanos, sobre o poder do Evangelho. Veja que a gente aqui tem uma autobiografia e que também é a história da nossa própria vida. Quando se faz uma autobiografia, se torna algo bastante perigoso para o homem descrever, pois somos juízes parciais do nosso próprio caráter. Nós ocultamos nossas falhas e exageramos nossas virtudes. Uma autobiografia, além disso, ela costuma ser muito enfadonha. Mas a autobiografia de Paulo é ao mesmo tempo interessante e verídica. O relato da história pessoal de Paulo, conforme apresentado em seus escritos, é confirmado de forma completa pelo relato encontrado nos Atos dos Apóstolos, escrito por outra pessoa, em outra época. A irresistível veracidade da história da conversão e do apostolado de Paulo é tão forte que o seu estudo levou milhares à conversão. Nestes versículos iniciais da Epístola aos Romanos, Paulo nos apresenta, em palavras breves, porém profundas, a história de sua vida. Paulo, servo de Jesus Cristo, verso 1. Os títulos de Paulo são numerosos, não são numerosos nem pomposos. Esse título de apóstolo é algo que a gente vai ver aqui um pouquinho. Ele se gloriava no título de servo e servo de Jesus Cristo. Considere isso, meu querido ouvinte. O que significava para Paulo tornar-se e viver como servo de Jesus Cristo? Significava para ele a perda de perspectivas mundanas. Por quem perdi todas as coisas, dizia ele. Significava para ele sofrimento corporal, pois ele disse: traga em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Significava para ele um homem de grande intelecto, um homem de caráter irrepreensível, uma vida passada em grande parte na cela da prisão, com as correntes presas a ele. Significava para ele, ele sabia disso muito bem,
uma vida que terminaria como a de seu mestre, na morte. Pelo que ele professava, eis que já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Mas ele havia calculado o preço da sua escolha. Mas 3 coisas o sustentaram enquanto trilhava aquele caminho solitário de serviço e sofrimento. Ele olhou para trás, para a cruz de Jesus. Ele tinha o amor de Jesus e o Espírito de Jesus em seu coração. E ele ansiava pela coroa de glória que o aguardava. Portanto, ele pôde dizer: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ser servo de Jesus Cristo significa praticamente o mesmo em nossos dias. Você pode não sofrer fisicamente como consequência da sua fidelidade a Jesus, mas existem outros sofrimentos, talvez tão amargos e difíceis de suportar, que devem ser suportados pelo servo fiel de Jesus Cristo. Decida-se com isso. Você não é servo do mundo? E então o que o mundo disser de você lhe afetará muito pouco. Servo de Jesus Cristo. Paulo era o que professava ser, o mundo confirmou essa descrição. Poderia o mesmo ser dito de nós? Será que poderíamos olhar para Deus ou para o rosto de nossos semelhantes e dizer: sim, eu sou um servo de Jesus Cristo? A obra de um apóstolo e como ele a exercia. Verso 1, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A palavra apóstolo significa mensageiro, alguém que é enviado, e essa era a obra de Paulo, ser apóstolo ou mensageiro de Jesus Cristo. Essa era a forma de serviço que ele prestava ao seu mestre. Sua obra, a grande ambição de sua vida, era ganhar homens para Cristo. O general Lew Wallace, em sua bela história Ben-Hur, uma história de Cristo, ele fala de Jesus Cristo como o único homem de quem o mundo não poderia prescindir. E essa também era a firme convicção de Paulo. A frase de Lew Wallace admira Jesus como indispensável para o mundo. Já Paulo de Tarso vai além da admiração, ele expressa convicção absoluta e pessoal. Para o Wallace, Jesus Cristo é alguém de quem o mundo não pode abrir mão. Para Paulo, ele é alguém sem quem a própria vida perde o sentido. Filipenses 1:21, ele escreveu: para mim, o viver é Cristo. A diferença é sutil, mas profunda. O Wallace fala da importância universal de Cristo, Paulo fala da dependência existencial de Cristo. Em outras palavras, o Wallace reconhece que o mundo precisa de Jesus. Paulo declara que ele mesmo não existe plenamente sem Jesus. E essa foi uma das coisas que o impulsionaram a obra de Paulo. Ele compreendia o poder do Evangelho. Ele sentia que era algo mais do que humano. Coração, consciência, intelecto lhe diziam que era divino. Ele, tão bem instruído nas escrituras judaicas, sabia que os profetas falavam de Cristo. O que ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, verso 2. Ele sabia que Jesus tinha vindo. Sabia que ele havia morrido na cruz, sim, e sabia que ele havia ressuscitado. Observe o 4º versículo. Declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Ele não tinha visto, não tinha ouvido a sua voz, aquela voz que lhe falou no caminho para Damasco e mudou para sempre o rumo de sua vida. Sim, Paulo sabia em quem havia crido. Não tinha dúvidas disso. Sabia o que Cristo havia feito por ele e ele sabia o que Cristo podia fazer pelo mundo. Sabia o quanto o mundo precisava de Cristo.
E assim ele partiu em suas grandes jornadas missionárias, ardendo com um desejo avassalador e incontrolável: pregar Cristo crucificado e persuadir os homens em nome de Cristo a se reconciliarem com Deus. E devemos então seguir em frente com a convicção de que os homens precisam de Cristo e que Ele os salvará se vierem a Ele. Outro grande segredo do sucesso de Paulo foi este: ele percebeu um plano e propósito divino em sua vida. Sentiu-se separado para o Evangelho de Deus, verso 1. E sem que ele próprio soubesse, a mão divina vinha moldando seu caráter, revelando e desenvolvendo seus dons desde a infância. Como as diversas circunstâncias de sua vida o prepararam para a sua grande obra. Nascido e criado em Tarso, tornou-se cidadão romano, recebendo direitos e privilégios civis que lhe foram de grande utilidade posteriormente em sua missão. E ali também ele entrou em contato com a civilização e a cultura gregas, um conhecimento que lhe seria útil mais tarde em Atenas, Corinto. Depois, chegando a Jerusalém, ali criado aos pés de Gamaliel, recebeu treinamento e uma posição que lhe foram de imensa vantagem em seu trato com o povo judeu, seus parentes segundo a carne. Todo esse processo de treinamento, desenvolvimento, culminou quando um dia a mão divina repentinamente interrompeu sua jornada a caminho de Damasco. A luz do céu brilhou sobre ele. E então a luz brilhou em seu coração. Após aqueles dias de cegueira exterior, mas de questionamento interior e crescente visão espiritual, as escamas caíram de seus olhos. Ele viu tudo então. E daí em diante houve um novo significado, um novo propósito em sua vida. Ele viu então que fora chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele viu a mão invisível. Viu como ela o havia guiado, viu que era uma mão de poder e como seria tolo resistir a ela. Ele viu que era uma mão de amor, moldando para propósitos elevados, santos, eternos. E daquele momento em diante, Paulo era de Cristo, não como um escravo, mas como um servo devotado. Não como uma mera máquina, mas de Cristo, com toda a persuasão e convicção de sua mente, com todo o amor de seu coração. Ele foi separado por seu próprio ato voluntário, como já havia sido separado pelo propósito de Deus, para o Evangelho de Deus. No 7º versículo, nós vemos qual era a mensagem que Paulo levava consigo, aonde quer que levasse o Evangelho. É a mensagem que o Evangelho ainda leva onde quer que encontre uma entrada. Graça e paz, a voz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, graça, o favor ou a misericórdia de Deus. Vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por meio de sua pobreza vos tornasseis ricos. Foi o que ele disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 8:9. E onde o Evangelho chega, com sua mensagem de misericórdia e amor, o resultado é a paz. Paz na consciência, paz no lar, paz na nação. Tal era o caráter, tal era a vida e a obra de Paulo. Ele era um servo de Jesus Cristo. Ele partiu como mensageiro de Cristo, crendo que havia sido separado para o Evangelho de Deus. E a mensagem que ele trouxe foi a mensagem da graça e da paz. Que assim seja com cada um de nós, se tão somente consagrarmos nossas vidas a Deus. Paulo é o mensageiro de um império divino. E sua mensagem faz com que o esplendor e a riqueza do mundo pareçam insignificantes. Eles podem ser poucos e pobres, e ele é apenas um fabricante de tendas itinerante, mas eles são o povo de Cristo. Ele é o servo de Cristo.
E haverá, portanto, palavras proferidas às quais os anjos poderão dar ouvidos. Mas primeiro ele se apresenta, ele dirige-se a eles e os sauda. E nós temos, portanto, nessas palavras iniciais, o homem, a igreja e a mensagem. O homem, chamamos-lhe o homem, pois como tal ele assume o protagonismo com franqueza. Paulo. A necessidade de auxílio compassivo na obra da salvação do homem. Não uma voz distante, mas um companheiro de auxílio ao nosso lado. Assim o capitão da nossa salvação, tirado dentre os homens, e assim o verdadeiro ministro, antes de tudo, um homem. Um entre a massa pecadora e lutadora de homens, e salvo com a salvação comum. Quanto à igreja, o seu apostolado era para as nações, o mundo gentil era sua paróquia. Portanto, o pequeno grupo de cristão em Roma, embora não reunido, pelo menos não diretamente por seus esforços, poderia muito bem receber sua mensagem. Eles formaram uma igreja gentia e, como tal, ele escreve para eles sobre a sua mensagem. A mensagem era de graça. O favor de Deus e toda a ajuda salvadora que Ele nos dá porque nos ama. E havia uma percepção contínua e crescente. Paz. A serenidade permanente de uma consciência que se rendeu para ser justificada pela fé. Mas a gente vai ver lá em Romanos 5:1. Aceitando a graça do favor de Deus, regozijando-se na luz, com serenidade de coração, mesmo diante de intensos conflitos e provações, por causa da voz que diz: a minha graça te basta, graça e paz. Assim, meus queridos, as antigas saudações gentias e judaicas foram transfiguradas pelo Evangelho de Cristo. Em conclusão, a palavra-chave é o chamado. Deus te chama por meio de Cristo, te chama para ser de Cristo, te chama em seu próprio apostolado menor para ser servo de Cristo. E a verdadeira resposta a esse chamado é a obediência da fé, pois do princípio ao fim da vida cristã, pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2:8. A vida de Paulo de Tarso nos mostra que identidade, propósito e mensagem convergem em Cristo. Ele não apenas falava de Jesus, ele vivia para Jesus. Ser servo não era um título, mas uma entrega total que transformava sua existência e impactava o mundo ao seu redor. Meu querido, se Cristo é tudo para nós, isso é visível na forma como a gente vive, precisa ser. Nós estamos apenas admirando Jesus ou dependendo dele, como Paulo. Vamos orar? E a gente prossegue. Eu te encontro no próximo episódio, Romanos capítulo 1, parte 2. Tem muita coisa interessante para a gente se aprofundar ainda mais no texto da palavra de Deus. Tem um local, calmo e tranquilo, para você se debruçar na presença de Deus. Vem comigo. Senhor Deus, ensina-nos a viver não apenas de palavras, mas de entrega verdadeira. Dá-nos a mesma convicção de Paulo, para que Cristo seja o centro da nossa vida, nosso propósito e nossa esperança. Molda nosso coração, fortalece nossa fé e usa-nos como teus servos para levar graça e paz ao mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Joia demais. Obrigado pela audiência, pela paciência. Eu te encontro no próximo episódio, porque Deus ainda tem uma palavra para o seu coraçãozinho lá, tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.